Boa tarde a todos. São 14 horas, dia 26 de julho de 2022, com a presença dos conselheiros Paulo Roberto Petersen, Alexandre Alves Porce e Algir Lorenzon. Damos início à sessão extraordinária número 30 de 2022 do Conselho Superior da AGERGS, na modalidade online. Inicialmente, eu gostaria de relatar que o conselheiro presidente não se encontra, está de férias. Por esta razão, estou presidindo essa sessão. 1. Apreciação das minutas. Ata número 29, 2022. Conselheiro Petersen. Aprovado. Conselheiro Alexandre. Aprovado. Conselheiro Lorenzon. Aprovado. Aprovado por mim também, aprovado por unanimidade. 2 matérias. 2.1, análise do processo 1533-3900-195, que trata de recurso da RGE à decisão sobre devolução de valores, de diferença de valores, a Paulo Rogério Vicentini, decorrentes de faturamento calculados pela média. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, Luiz Henrique Manjon. Com a palavra, o conselheiro Alexandre. Boa tarde a todos e todas. Item 1 do relatório. O presente expediente trata de pedido formulado pelo Paulo Rogério Sauri Vicentim. Só um minuto, acredito que alguém está com o microfone aberto. Eu pediria, por favor, para deixar no mudo. Reiniciando. O presente expediente trata de pedido formulado por Paulo Rogério Sauri Vicentini, tendo como objeto a devolução de diferenças de valores decorrentes de faturamentos calculados pela média pela concessionária RGE Sul, distribuidora de energia. O cliente, após registro no sistema de ouvidoria da ANEEL, através de seu procurador, engenheiro Antônio Kipper, e diante das negativas aos pedidos protocolados, solicitou a abertura de processo administrativo. Informa que em 23 de março de 2019, protocolou pedido junto à concessionária para ressarcimento por leitura irregular. Em resposta, recebeu comunicação de pedido improcedente com informação de que abre aspas, contas não faturadas com base no artigo 86 e 89 da Resolução 414. Quando ocorrer a leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, com base no consumo médio de dos últimos 12 meses, fecha aspas. Apresenta o histórico dos protocolos, a análise das respostas negativas, a legislação correspondente e jurisprudência da ANEEL. Solicita que seja considerado procedente o requerimento de abertura de processo administrativo com sentença favorável ao cliente, contemplando o recálculo das contas com leitura irregular e ressarcimento em dobro de todos os valores pagos a maior, com as devidas atualizações em contas futuras de energia. A Gerência de Energia da AGERGS, mediante informação número 76/2020 GPM, após oportunizar a manifestação da RGE sobre o presente processo, manifesta-se relatando que há divergências entre as informações do demandante quanto à substituição do medidor de energia e quanto às tabelas com informações das leituras realizadas e histórico de consumos da unidade consumidora. Conclui opinando pelo improvimento do pedido do consumidor, haja vista que restou entendido que algumas informações apresentadas pelo demandante estão imprecisas ou não comprovadas, não se encontrando evidência de ausência de leitura no ciclo plurimensal. A Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, ao analisar o expediente, considera que o esclarecimento das inconsistências em relação à identificação do equipamento de medição são imprescindíveis para que o deslinde da controvérsia. Assim,
solicita que o requerente apresente as cópias das faturas da unidade consumidora relativamente ao período reclamado. Em 15 de setembro de 2020, a Diretoria-Geral da AGERGS emite o ofício número 197/2020-DG ao consumidor, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentação das faturas. Em 20 de setembro de 2020, são protocoladas na AGERGS as faturas correspondentes, juntamente com o ofício contendo considerações e esclarecimentos sobre o solicitado. Em 11 de março de 2021, atendendo à solicitação da Gerência de Energia, a RGE apresenta manifestação adicional sobre as novas informações do processo, ratificando que o pleito do consumidor não merece prosperar, abre aspas, visto que a RGE realizou as leituras e o faturamento da instalação reclamada de acordo com o estabelecido pela ANEEL. Mediante a informação número 36/2021, GPE, a Gerência de Energia, em nova análise, apresenta as seguintes considerações. A unidade consumidora do autor é faturada através do sistema de leitura plurimensal, conforme facultado pela Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. Considerando que, como no caso concreto, o consumidor não efetue nenhuma leitura, deve a distribuidora efetuar pelo menos uma leitura a cada 3 ciclos. Em outras palavras, a distribuidora é autorizada a faturar até 3 ciclos consecutivos pela média, mas é obrigada a realizar uma leitura no terceiro ciclo. No faturamento desse terceiro ciclo ocorre, então, a compensação da diferença entre os faturamentos feitos pela média e o consumo real da unidade consumidora desde a leitura anterior. Analisados os novos documentos juntados pelo autor, foi notado que o gráfico do histórico do consumo de energia da unidade consumidora do requerente entre março de 2017 e agosto de 2020. Conforme argumentado pelo autor, existe a suspeita de que a leitura que deveria ter ocorrido no mês de outubro de 2018 não tenha sido efetiva, ou seja, que no lugar de usar as informações reais da leitura do medidor de energia, a distribuidora teria utilizado, mais uma vez, a média dos consumos anteriores, possivelmente por não dispor da informação de leitura real. Tem-se que uma leitura foi efetivamente realizada no mês de julho de 2018, eis que na fatura referente a este mês não consta a informação de que o faturamento tenha sido realizado pela média. Corrobora com esta constatação o fato de que houve um ajuste para compensação que levou o faturamento deste mês a apresentar um valor sensivelmente menor que a média. Nos demais meses seguintes, agosto e setembro de 2018, o faturamento foi realizado pela média, não tendo sido realizada a leitura, constando tal informação no quadro Informações sobre a fatura, onde se lê faturamento por média, leitura plurimensal. Em outubro de 2018, por força do parágrafo 3º do artigo 86 da Resolução 414/2010, a distribuidora deveria ter realizado uma leitura e efetuado um ajuste, tal como ocorreu em julho. Contudo, não é isso que o gráfico mostra. Em vez de aparecer um valor que representa um ajuste afastando-se da média, aparece novamente um valor que se alinha perfeitamente à média e sem qualquer oscilação ou variação, tal como nos 2 meses anteriores. A hipótese de se tratar de uma leitura que tenha confirmado as estimativas anteriores pela média e prescindir de ajuste seria plausível, mas passa a ser afastada quando se olha para o faturamento do mês de janeiro de 2019, que é o próximo mês em que há leitura e ajuste. Neste mês, ocorre um ajuste de magnitude anormal, o faturamento foi quase o dobro da média, o que constitui um forte indício de que tal ajuste se refere, na verdade, a um período de 6 meses em vez de 3, validando a suspeita de que o faturamento de outubro foi feito também pela média e não por leitura.
Além desta irregularidade, confirma-se também a outra irregularidade apontada pelo autor, qual seja a de que nas faturas de março a junho de 2017, apesar de supostamente terem sido feitas leituras, as leituras do medidor não foram informadas na fatura de energia. Além disso, há quebras na sequência das leituras, como de outubro de 2017, quando a leitura foi de 11.262, tendo regredido para 5.631 no início de novembro de 2017, que nitidamente indicam troca de medidor de energia que não foram informadas pela distribuidora. Nos casos em que a leitura de responsabilidade da distribuidora não é realizada, esta deve observar o que dispõe o artigo 89 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Artigo 89. Quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no artigo 86. Parágrafo 1º. Para a unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados. Parágrafo 2º. Caso a distribuidora não realize a leitura do ciclo de sua responsabilidade, conforme o calendário estabelecido ou nos casos dispostos no parágrafo 3º do artigo 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação, quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado. Conclui pelo provimento do pedido do consumidor, haja vista que não houve leitura efetiva para a composição do faturamento do mês de outubro de 2018, devendo a distribuidora restituir em dobro os valores cobrados em excesso aos termos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, artigo 89, parágrafo 2º. A Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 50/2021-DJ, concluindo igualmente pelo provimento do pedido com a consequente devolução em dobro dos valores que foram faturados em excesso nos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019. Em 11 de maio de 2021, a diretora-geral, com base nos documentos apresentados e nas análises elaboradas pela Gerência de Energia Elétrica e Diretoria de Assuntos Jurídicos, decide pelo deferimento do pedido do demandante para fim de determinar que a RGE devolva em dobro os valores que foram faturados em excesso nos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019, conforme estatuído pela Resolução Normativa ANEEL 414/2010, assim como pelo Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que deve ser considerado o disposto no parágrafo 2º do artigo 89 da Resolução Normativa 414/2010, ou seja, nos meses de outubro de 2018 a dezembro de 2018 deve ser faturado tão somente o custo de disponibilidade e no mês de janeiro de 2019 deve ser faturado apenas o consumo deste mês, sem incluir qualquer ajuste de compensação referente aos ciclos anteriores. Oficiadas as partes, a RGE protocola na AGERGS a carta número 038-RR-RGE 2021, apresentando recurso administrativo onde requer a revisão da decisão. Observa que a decisão da Diretoria-Geral centrou-se na questão de uma possível não realização da leitura para a composição do faturamento do mês de outubro de 2018. Alega, juntando cópia da fatura, que sempre realizou leitura na unidade consumidora do requerente, observando as disposições regulamentares previstas na Resolução 414/2020,
e que a própria fatura do mês de outubro de 2018 demonstra isso no momento em que não consta a informação faturamento por média leitura plurimensal no quadro Informações sobre a leitura. Também faz a seguinte observação, abre aspas. Estando regulares os faturamentos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, o faturamento do mês de janeiro de 2019 deveria ter sido realizado através de leitura em campo. E assim, a distribuidora novamente o fez. No dia 29 de janeiro de 2019, o agente da distribuidora foi até a unidade consumidora e realizou a coleta da leitura diretamente no medidor. Novamente, ao avaliar a fatura do referido mês, não se verifica a informação de faturamento por média leitura plurimensal no quadro Informações sobre a fatura, como pode ser encontrado nas faturas dos meses de novembro e de dezembro de 2018. Sobre o histórico de consumo, indica que a afirmação constante na informação número 36/2021 GPE, de que no mês de janeiro de 2019 ocorre um ajuste de magnitude anormal, o faturamento foi quase o dobro da média, o que constitui um forte indício de que tal ajuste se refere, na verdade, a um período de 6 meses em vez de 3 meses, validando a suspeita de que o faturamento de outubro foi feito também por média e não por leitura. Sem qualquer documento que corrobore tal indício, não pode ser utilizada para afirmar que a distribuidora não realizou as leituras quando deveria fazê-la e apontar um faturamento incorreto. As informações disponíveis no momento da análise não permitem chegar a essa conclusão, já que, como mencionado anteriormente, as faturas de energia indicam quando ocorre o faturamento pela média nas unidades consumidoras, onde é possível a aplicação do faturamento plurimensal. Refere que o consumo registrado no mês de janeiro de 2021 é muito próximo do registrado em janeiro de 2019, alertando que o consumo maior, devidamente registrado pelo medidor, se deu por razões estritamente relacionadas ao uso da energia elétrica pelo consumidor. Ao final, postula a reconsideração da decisão e, por conseguinte, o indeferimento do pedido do requerente. Oficiado para oferecimento de contrarrazões sobre o recurso apresentado pela RGE, o consumidor manifesta-se destacando que, abre aspas, na solicitação original, datada de 21 de março de 2019 à distribuidora, foram contempladas claramente duas situações de leitura irregular de forma independente por parte da distribuidora e que apenas uma delas, a mais recente, teve decisão emanada da AGERGS. Em razão disso, solicitamos retificação, fazendo a devida análise também da primeira situação da leitura irregular, ocorrida na mesma instalação, essa a partir de março de 2017. Fecha aspas. Discorda das alegações da distribuidora, apresentando suas razões, destacando o histórico das leituras e solicita que seja mantida a decisão já exarada com a inclusão da anomalia a partir de março de 2017, especialmente porque em nenhum dos documentos emitidos pela GERGS consta o provimento parcial da solicitação original. Após nova análise das informações recebidas em 10 de fevereiro de 2022, a Gerência de Energia emite informação número 12/2022 GPE. Considerando o decurso do tempo entre a abertura do processo administrativo e a interposição do recurso, ampliou o histórico de consumos da unidade consumidora com dados potencialmente úteis para uma análise mais aprofundada. Solicitou à distribuidora planilha com o histórico completo das leituras e do medidor disponíveis até aquele momento. Aponta que os fatos evidenciam fragilidade nos registros existentes no sistema da distribuidora, abalando a confiabilidade do conjunto das informações atinentes ao faturamento registradas por esta unidade consumidora, em especial no que diz respeito à informação do tipo de leitura.
Com isto, pauta-se a decisão exclusivamente em função da análise do histórico de consumos. Conclui opinando pela manutenção da decisão emitida, haja vista não serem confiáveis os registros do tipo de leitura constantes no banco de dados da distribuidora, eis que constatada a exigência de pelo menos um faturamento inconsistente, mês de dezembro de 2019. O expediente retorna à diretoria jurídica, que emite a informação número 87/2022-DJ, apresentando em síntese as seguintes considerações. A relação afirmada entre as partes é de consumo e, deste modo, aplica-se à legislação que dispõe sobre os direitos do consumidor. Neste sentido, não se pode esquecer que o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor preceitua acerca da inversão do ônus da prova quando se está diante de controvérsias acerca da relação de consumo. Trata-se de imóvel localizado em área rural, sujeito, portanto, à leitura plurimensal, que permite ao consumidor informar a leitura mensal à companhia fornecedora de energia elétrica e, se assim não for, é feita a cobrança pela média. Conforme constatado pela área técnica na informação número 36/2021 GPE, de fato, alguns períodos envolvidos tiveram valores faturados em excesso, restando claro que há inconsistências nas leituras relativamente à unidade consumidora em questão. São vastos os julgamentos que atribuem à concessionária o ônus de provar a rigidez quanto aos procedimentos de leitura. É ônus da distribuidora o de comprovar a excepcionalidade do consumo a maior ou a correção da leitura do aparelho medidor, especialmente nos casos em que o registro se der de maneira exorbitante, em dissonância com o usualmente consumido pelo usuário. Além disso, em situações análogas ao do presente expediente, a restituição em dobro, prevista no artigo 113 da já revogada Resolução 414/2010, e também no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se impõe. A celeuma, até então existente acerca da imprescindibilidade ou não da demonstração da má-fé do prestador de serviço como condição para a restituição em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se superada. No presente expediente, restou caracterizada a ausência de demonstração de engano justificável relativamente ao erro de leitura, seja por não haver leitura efetiva, em função de, embora supostamente terem sido feitas leituras no medidor, estas não foram informadas na fatura de energia. Além disso, há quebras na sequência das leituras, como de outubro de 2017, quando a leitura foi de 11.262, tendo regredido para 5.631 no início de novembro de 2017, fato que, nitidamente, indica a troca de medidor de energia que não foram informadas pela distribuidora. Deste modo, consoante o contido na informação elaborada pela Gerência de Energia, assim como na informação número 50/2021 DJ, é forçosa a manutenção da decisão da Diretoria-Geral que determinou a devolução em dobro ao consumidor dos valores que foram faturados em excesso nos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019. Quanto à análise da anomalia desde o período de março de 2017, sugere a remessa do expediente para a GPE para fins de apreciação do período de março de 2017, data na qual o consumidor relata que a anomalia teria iniciado. Mediante informação número 27/2022 GPE, a Gerência de Energia manifesta-se indicando que, ao contrário da alegação do demandante, não há clareza da existência de duas situações distintas de leitura irregular em seu pedido. Ainda segundo ele, teria sido deixado de ser analisada a primeira delas, que iniciou no mês de março de 2017. Contudo, não houve qualquer pedido explícito com relação a esta data, tendo sido a demanda toda focada no caso da leitura do mês de outubro de 2018,
que constitui a única data objetivamente apontada pelo demandante como evidência de irregularidade na periodicidade das leituras efetivas. Para que se pudesse analisar de forma completa as causas que deram origem às suspeitas sobre a leitura de outubro de 2018, todo o período, desde março de 2017, foi sim analisado, haja vista o gráfico apresentado no parágrafo 5º da informação número 12, GPE-AGERGS, que sintetiza todas as informações disponíveis desde março de 2017. Outro sim, nos autos, só existem dados a partir de março de 2017, o que significa que a média móvel de 12 ciclos só pode ser calculada a partir de março de 2018, fato que prejudica a assertividade no apontamento de eventual irregularidade no período de março de 2017 a fevereiro de 2018, eis que se torna impossível assegurar se um determinado faturamento dentro desse período coincide ou não com a média dos últimos 12 ciclos de faturamento, ou seja, se torna impossível afirmar se determinada leitura dentro desse período foi efetiva ou se foi realizada pela média. Portanto, mesmo que existisse outra data objetivamente reclamada pelo demandante dentro do período de março de 2017 a fevereiro de 2018, a análise restaria inconclusiva, posto que não há dados suficientes para o cálculo da média. Por fim, a Diretoria-Geral emite o encaminhamento número 850/2022-DG, mantendo a decisão em sede de juízo de reconsideração, tendo em vista que o recurso apresentado pela distribuidora e as contrarrazões apresentadas pelo consumidor não trouxeram razões suficientes para alterar o entendimento anterior, encaminhando o expediente ao Conselho Superior para apreciação. É o relatório. Obrigado, conselheiro. Eu tenho uma inscrição aqui do representante da RGE, senhor Nathaniel Vogel. O senhor tem 10 minutos. Senhores conselheiros, boa tarde. Já vou compartilhar a tela aqui. Já devem estar vendo, certo? Tudo bem, gente? Vocês estão vendo já? Correto. Então tá. Está aparecendo. Senhores conselheiros, então boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Aproveito para saudar também os demais servidores da casa que contribuem aí e fazem tudo isso acontecer, né? Então, estamos aqui hoje para falar do recurso administrativo interposto pela RGE, né? Frente à decisão da Diretoria-Geral da AGERGS, que tratou, então, das devoluções de diferenças faturadas do consumidor Paulo Rogério Vicentini, né? Então, como já relatado, a devolução dos valores teria sido faturados incorretamente nos meses de outubro de 2018 até janeiro de 2019, né? Então, o que a gente vem trazer aqui hoje é mostrar também para vocês que a RGE efetua a leitura e o faturamento de todas as unidades consumidoras de acordo com o regulamento, né? Não vai ter nenhuma excepcionalidade para um ou outro caso, né? Acontece que a gente se debruçou novamente sobre o caso, né? E aí tem algumas informações novas, adicionais para trazer aqui, para a deliberação também desse conselho. Eu estou apresentando nesse momento aqui, o gráfico que foi elaborado pela GPE, né? Está lá na informação número 12. Esse gráfico aqui foi elaborado de acordo com as informações prestadas pela distribuidora, e aí justamente para fazer a análise de um período maior de tempo. O que demonstra aqui em cinza, essa também é a legenda da própria informação número 12, né? São as leituras que foram efetivamente retiradas lá no local, aqui em cinza. Em azul, aquelas que indicam faturamento feito pela média, né? Então tem aqui onde elas ocorreram. Em vermelho, que é o mês de outubro de 2018, é o mês reclamado, então, pelo consumidor, né? Que a distribuidora não teria ido fazer a leitura lá no local. E as duas barras em amarelo, referem-se à suspeita de inconsistência no faturamento, né? Esse termo foi utilizado lá na informação número 12. E essas informações novas que a gente traz dizem respeito justamente a esse período aqui, onde a distribuidora informou
prestou algumas informações que não foram tão precisas assim, tá? Então, gente, eu vou focar nesse período aqui. Em tese, né, a conclusão da área técnica é que esse mês de dezembro de 2019, que está aqui, ele deveria ter sido faturado pela média, né, porque em outubro de 18 eu fiz uma leitura, então eu teria 2 meses de média. O que aconteceu aqui foi que no mês de dezembro era esperado, de fato, um faturamento pela média. No entanto, o consumidor ligou para a RGE e informou a leitura. Ele fez a autoleitura. E aí eu digo o equívoco, talvez, da RGE foi informar que essa leitura na base de dados teria sido feita pela média. No entanto, ela foi feita por autoleitura, o que levou a GPE a essa conclusão errada aqui, tá? Em janeiro de 2020, era esperado uma leitura em campo, e o leiturista de fato foi lá na unidade consumidora, mas ele encontrou o local fechado. Então, o faturamento a ser feito nesse mês de janeiro, ele foi feito pela média, porque encontrou de fato o local fechado, não tinha o que fazer se não faturar pela média. Em fevereiro de 2020, acontece que é feito a leitura em campo. Era esperado que se fizesse a leitura pela média, né? Porque estava previsto a leitura aqui em janeiro, mas como a gente tinha faturado pela média, o leiturista voltou a campo. E ele foi lá e tirou essa leitura aqui, né? Então, ao invés de uma leitura feita pela média, como a RGE informou de forma equivocada para a RGE, isso aqui foi uma leitura para a Gergs, essa aqui foi uma leitura de campo mesmo. Então, assim, embora olhando aqui possa parecer que é pela média, né? É um consumo muito alto dessa unidade consumidora e a escala do gráfico deixa permitir essa conclusão de que seria muito próximo à média. Acontece que é uma diferença de 265 kW entre a média e o que foi de fato faturado lá naquela unidade consumidora através de leitura real em campo, tá? Eu estou falando tudo isso aqui, gente, porque as conclusões da GPE, elas levam a crer que esse fato aqui teria uma inconsistência no sistema de faturamento da RGE, o que teria também acontecido aqui em outubro de 2018, que é o período reclamado. No entanto, como já ficou demonstrado aqui, houve esse erro, e aí a gente também pode enviar novamente os dados para refazer esse gráfico e a GPE analisar talvez novamente. O que acontece é que, de novo, aqui em outubro ou antes disso, o faturamento pela média aqui, embora pareça ser pela média, ele não é, tá? É muito parecido com o que acontece aqui em fevereiro de 2020. É muito próximo da média, mas não é o valor exatamente, aí os dados estão também para ser checados. O que corrobora com todo o recurso da distribuidora, tá? A gente vai lá, já envia no mínimo uma vez a cada 3 meses, né? O leiturista para fazer a leitura. É o que aconteceu em outubro de 2018. Então, a leitura de fato foi lá. Corrobora com isso também a própria contrarrazão apresentada pelo consumidor, né? Ele demonstra alguns vídeos lá em que o leiturista aparece para fazer a leitura, então não houve faturamento por média em outubro de 2018, e sim uma leitura real em campo. E esse reflexo aqui de janeiro de 2019 é por conta da característica de consumo lá daquela unidade consumidora. O mesmo acontece em janeiro de 21. Então, nesse período do ano, ele tem um maior consumo que é ajustado. Mas o foco aqui principal, gente, é apresentar para vocês, o foco realmente é outubro de 2018, que a RGE efetuou a leitura lá de fato, né? O faturamento foi feito pelo que foi registrado no medidor através da leitura naquele mês. Então, o pleito aqui da RGE, até para benefício do tempo, é que dê procedência ao recurso apresentado pela distribuidora, né? No sentido de manter todos aqueles valores que já foram faturados, porque, de fato, a RGE realizou a leitura naquela unidade consumidora. Não ficou demonstrado em nenhum momento erro na leitura da OC, né? Assim,
a análise foi feita substancialmente em análise do gráfico de consumo e que os valores faturados nesse período de outubro de 2018 até janeiro de 2019, eles de fato foram consumidos lá pela unidade consumidora e a leitura só fez a corroborar com isso, né? Então a gente reitera aí que a leitura e o faturamento dessa UC, a Unidade Consumidora de São Paulo, foram realizados de acordo com a resolução 414 que estava vigente à época, tá, gente? Muito obrigado. Obrigado, senhor Natanael. Devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre. Item 2 da fundamentação. Compete à GERGES, por previsão da Lei Estadual nº 10.931, de 1997, e em decorrência do convênio de cooperação firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços de energia elétrica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme relatado, no presente expediente, a distribuidora contesta a decisão que deferiu o requerimento do consumidor relativo à devolução de valores cobrados em decorrência de faturamentos realizados por médio. A resolução normativa ANEEL número 414/2010, vigente à época dos fatos e que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe sobre os períodos de leitura para o faturamento das unidades consumidoras, tratando-se de unidades localizadas em área rural, como no caso em tela, é possibilitada a leitura em intervalo plurimensal. Artigo 86. Em unidades consumidoras do Grupo B, localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 ciclos consecutivos. Parágrafo 1º. A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. Parágrafo 2º. Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no artigo 89. Parágrafo 3º. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente, sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos. Artigo 89. Quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no artigo número 86. Parágrafo 1º. Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requeridos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e que, quando cabível, os valores contratados. Parágrafo 2º. Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no parágrafo 3º do artigo 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação, quando se verificar a diferença positiva entre o valor médio e o faturado. Artigo 113. A distribuidora, quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão desta resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos. Inciso 2. Faturamento a maior. Providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente
acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Conforme a conclusão das informações número 36, 2021 GPE, número 50, 2021 DJ, número 12, 2022 AGPE, número 87, 2022 DJ e número 27, 2022 GPE, às quais me reporto, na análise dos dados apresentados, fica evidenciado que não houve a leitura devida para a composição do faturamento do mês de outubro de 2018, devendo a distribuidora restituir em dobro os valores cobrados em excesso nos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019. Cabe ainda mencionar, como bem pontuado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, para se configurar a devolução em dobro do faturamento a maior, não é necessária a demonstração de má-fé por parte do prestador dos serviços, tendo restado caracterizada no expediente a ausência de demonstração de engano justificável. Assim sendo, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela concessionária RGE Sul Distribuidora de Energia, S.A., mantendo a decisão da Diretoria-Geral da AGERGS, que determinou a devolução em dobro dos valores faturados em excesso ao requerente nos meses de outubro de 2018 a janeiro de 2019. 2. Oficiar as partes da presente decisão, disponibilizando o prazo de 10 dias para interposição de recurso à ANEEL, nos termos do artigo 45 e 48 da Resolução Normativa ANEEL, número 273/2017. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto a minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Então, nós entramos no momento de discussões. Conselheiro Petersen, alguma Tem uma manifestação? consideração. Conselheiro Lorenzon? Não desejo discutir, presidente. Tá. Então, conselheiro, vamos para o voto, então. Conselheiro Alexandre? Mantenho o voto, presidente. Eu acompanho o relator. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Conselheiro Lorenzon? Eu também estou acompanhando o relator. Então, encerrada a matéria por unanimidade. 3 deliberações. 3.1. Deliberar sobre o encaminhamento 119/2022 SE do conselheiro Algir Lorenzon no processo 1110, 3900-212, referente a pedido de reconsideração interposto pela Corsã, decisão do Conselho Superior emitida pela Resolução Decisória 656 de 2022. Tem a palavra, presidente. O senhor, a palavra está com o conselheiro Algir Lorenzon. Obrigado, presidente. Quero agora saudar Vossas Excelências e de imediato passar o exame deste encaminhamento número 119/2022. Prezados conselheiros, trata o presente encaminhamento de pedido de reconsideração, com solicitação de efeito suspensivo, apresentado pela Corsã à decisão do Conselho Superior emitida mediante a resolução decisória 656/2022, que negou o provimento ao recurso apresentado pela companhia e manteve a penalidade de multa no valor de R$ 559.842,72, aplicada pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração 005/2021.
O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação 143/2022, Diretoria Jurídica, analisou o pedido, entendendo pelo não conhecimento do mesmo, em síntese, pelos seguintes motivos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 89, parágrafo 2º da Resolução 27/2016. A Corsã não demonstrou fatos concretos que importem justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, decorrente da execução da decisão, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e desconsiderar decisão colegiada, já amplamente debatida do Conselho Superior da AGERGS. Quanto ao cabimento, no caso, a decisão atacada não é de única instância. O Conselho Superior é a instância recursal da decisão proferida pelo município de Santa Maria. Dessa forma, não preenchidos os requisitos do artigo 89, caput do regimento interno, descabe pedido de reconsideração, uma vez que não é o meio adequado. Logo, não deve ser conhecido por falta de interesse processual. Quanto ao mérito, apesar de descaber o pedido de reconsideração, a diretoria realizou ainda a análise do mérito, concluindo igualmente pelo não acolhimento. Desta forma, diante da informação 143/2022 da Diretoria Jurídica, emitida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, opino pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Entretanto, a consideração e deliberação deste Conselho. Assim que estou me pronunciando, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. Momento de discussão, conselheiro Petersen, Nenhuma consideração, senhor presidente. conselheiro Alexandre. Também nenhuma consideração. Eu também não tenho nenhuma, então vamos para o voto. Conselheiro Algir, Mantenho o voto, presidente. conselheiro Petersen, Acompanho o relator. conselheiro Alexandre. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, matéria decidida por unanimidade. Item 3.2. Desculpa. Deliberar sobre encaminhamento 120/2022 SE do conselheiro Algir Lorenzon, no processo 848-3900-20-1, referente a pedido de reconsideração interposto pela Corsã, a decisão do Conselho Superior, emitida na resolução decisória 655/2022. Com a palavra, o conselheiro Lorenzon. Obrigado, presidente. Prezados conselheiros, trata o presente encaminhamento de pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo, apresentado pela Corsã, à decisão do Conselho Superior, emitida mediante a resolução decisória 655/2022, que negou o provimento ao recurso apresentado pela companhia e manteve a penalidade de multa no valor de R$ 210.753,57, aplicada pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração 008/2020. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, que, através da informação 138/2022, analisou o pedido, entendendo pelo não conhecimento do mesmo, em síntese, pelos seguintes motivos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, diz a Diretoria Jurídica que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 89, parágrafo 2º da Resolução 27/2016. A Corsã não demonstrou fatos concretos que importem justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, decorrente da execução da decisão, aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e desconsiderar decisão colegiada, já amplamente debatida do Conselho Superior da AGERGS. E quanto ao cabimento, caso a decisão atacada não é de única instância, o Conselho Superior é a instância recursal da decisão proferida pelo município de Santa Maria. Dessa forma, não preenchidos os requisitos do artigo 89, caput do regimento interno,
descabe pedido de reconsideração, uma vez que não é o meio adequado. Logo, não deve ser conhecido por falta de interesse processual, forte nos artigos 89 e 90 do Regimento Interno da AGERGS. Quanto ao mérito, apesar de descaber o pedido de reconsideração, a diretoria realizou ainda a análise do mérito, concluindo igualmente pelo não acolhimento. Desta forma, diante da informação 138/2022 da diretoria, emitida pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, opino pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Entretanto, a consideração e deliberação deste Conselho é a que eu estou encaminhando, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Petersen, alguma Nenhuma manifestação? consideração. Conselheiro Porce? Também nenhuma consideração. Eu também não tenho, então vamos para o voto. Conselheiro Lorenzon? Estou mantendo o voto, presidente. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Conselheiro Porce? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Matéria decidida por unanimidade. 3.3. Deliberar sobre a homologação dos termos aditivos contratuais para reclassificação de estações rodoviárias conforme os seguintes encaminhamentos. Encaminhamento 116, 2022 SE, Estação Rodoviária de Montenegro, processo 351, 3900, 220, conselheiro e relator, Luiz Henrique Mangion. Senhores conselheiros, tendo em vista a aprovação da deliberação 28/2022 do Conselho Superior, que disciplinou o rito sumário para deliberação de processos de alteração de contratos de concessão de estações rodoviárias já autorizadas pelo DAER, tendo em vista que o presente processo já havia sido distribuído a conselheiro relator e revisor, tendo em vista que o expediente está instruído com termo aditivo firmado entre a concessionária e o DAER para a reclassificação da estação rodoviária e com resolução do Conselho de Administração do DAER favorável ao pleito em análise, tendo em vista que os pareceres das diretorias técnicas da AGERGS recomendam a homologação da reclassificação da concessionária, e ainda, tendo em vista a recomendação apresentada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, apresento o expediente a este Conselho para 1. Homologar o termo aditivo número 1 ao contrato AJCC 00813, celebrado entre o DAER e a empresa Edgar Leovigildo Delves e Companhia Limitada IPP para a reclassificação da estação rodoviária de Montenegro de terceira para quarta categoria. 2. Recomendar ao DAER que adote as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. Então, essa é a proposição. Conselheiro Petersen, alguma manifestação? Nenhuma manifestação, senhor conselheiro. Conselheiro Alexandre? Não tenho também. Conselheiro Lorenzon? Não, senhor. Nenhuma consideração, presidente. Então, vamos para o voto. Eu mantenho o voto apresentado. Conselheiro Petersen? Acompanho. Conselheiro Alexandre? Também acompanho. Conselheiro Lorenzon? Estou acompanhando Vossa Excelência. Todos os próximos encaminhamentos, os considerandos são iguais. Então, para fins de simplificação, eu proponho que a gente só leia a proposta de voto no finzinho, porque não tem por que a gente ficar
repetindo tudo. Eu não sei se os senhores estão de acordo. De acordo, presidente. De acordo. De acordo. Citamos o número do encaminhamento. É, O assunto. eu leio aqui, passo a palavra para o conselheiro e ele lê a proposta de voto. Então, vamos para o encaminhamento 114/2022 SE, Estação Rodoviária de Encantado e Estação Rodoviária de São Francisco de Assis, processos 322, 3900, 227 e 335, 3900, 227, conselheiro relator Algir Lorenzon. Com a palavra, o conselheiro Lorenzon. Obrigado, presidente. Em relação a estes expedientes, eu apresento o meu voto. Primeiro, homologar o termo aditivo 01 ao contrato AJCC 003/13, celebrado entre o DAER e a empresa Estação Rodoviária Encantado Limitada, microempresa, para a reclassificação da Estação Rodoviária de Encantado de terceira para a quarta categoria. E ainda, o item 2, homologar o termo aditivo 01 ao contrato AJCC 011/15, celebrado entre o DAER e a empresa Elder Enes da Cunha e Companhia Limitada, para a reclassificação da Estação Rodoviária de São Francisco de Assis, de terceira para a quarta categoria. E item 3, recomendar ao DAER que adote as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. Estes são os meus votos, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Petersen, alguma manifestação? Nenhuma manifestação. Conselheiro Porce? Nenhuma também. Eu também não tenho nenhuma. Então, vamos para o voto. Conselheiro Lorenzon? Estou mantendo o voto já divulgado, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Conselheiro Porce? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, decidido por unanimidade. O próximo é encaminhamento 115/2022 SE, Estação Rodoviária de Soledade e Estação Rodoviária de Frederico Westphalen, processos 360, 3900, 229 e 402, 3900, 221, conselheiro relator Alexandre Alves Porce. A palavra é do senhor. Apresento os expedientes a este Conselho para 1. Homologar o termo aditivo número 1 ao contrato número AJCC 00414, celebrado entre o DAER e a empresa Estações Rodoviárias Unidas Limitada, EPP, para classificação da Estação Rodoviária de Soledade de segunda para terceira categoria. 2. Homologar o termo aditivo número 1 ao contrato número AJCC 0815, celebrado entre o DAER e a empresa Locatel Companhia Limitada, para a reclassificação da Estação Rodoviária de Frederico Westphalen de segunda para terceira categoria. 3. Recomendar ao DAER que adote as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. Obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Petersen, alguma manifestação? Nenhuma manifestação. Conselheiro Lorenzon? Também não, presidente. Eu também não tenho, então vamos para o voto. Conselheiro Porce? Mantenho o voto. Obrigado. Conselheiro Petersen? Acompanho o relator. Conselheiro Lorenzon? Também estou acompanhando o relator. Eu também acompanho, então, matéria decidida por unanimidade também. Encaminhamento 117/2022 SE, Estação Rodoviária de Carlos Barbosa, processo 135, 3900, 220, conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. A palavra é do senhor.
Tendo em vista que o expediente está instruído com o termo aditivo firmado entre a concessionária e o DAER para reclassificação da estação rodoviária e com resolução do Conselho de Administração do DAER favorável ao pleito e análise, tendo em vista que os pareceres das diretorias técnicas da GERS recomendam a homologação da reclassificação da concessionária e ainda, tendo em vista a recomendação apresentada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, apresento o expediente a esse Conselho para 1. Homologar o termo aditivo número 1 ao contrato AJ/CC/006/14, celebrado entre o DAER e a empresa Estação Rodoviária de Carlos Barbosa Limitada, ME, para a reclassificação da Estação Rodoviária de Carlos Barbosa de terceira para a quarta categoria. 2. Recomendar ao DAER que adote as providências necessárias à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da concessionária durante toda a vigência do contrato. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Porce, alguma manifestação? Nenhuma consideração. Conselheiro Lorenzon? Também não, presidente. Eu também não tenho. Então, conselheiro Petersen, como o senhor vota? Mantenho o voto, senhor presidente. Conselheiro Porce? Acompanho o relator. Conselheiro Lorenzon? Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então, matéria decidida também por unanimidade. Assuntos gerais. Algum dos conselheiros tem algum assunto que queira se manifestar? Não, senhor presidente. Não, presidente, obrigado. Conselheiro Porce? Também não tenho. Então tá, só para lembrar os senhores e os colegas que quinta-feira, então, a gente tem uma sessão ordinária às 14 horas, na qual o assunto é deliberar sobre o teletrabalho. Tá? Então, nos vemos todos na quinta-feira. Muito obrigado e está encerrada a sessão de hoje. Agradeço a presença de todos.